Você que é o menino do reino do Brasil? Eu vim aqui pra dominar essa porra aqui, ó. Bem-vindos ao Developers, o seu programa de talk show da zoeira e do E-Masters. E depois dessa porrada toda, estamos aqui com o Nicolas. E aí, Nicolas? E aí, nego? Pra quem não sabe, o Nicolas é um dev aí, brasileiro, que não tá mais trabalhando no Brasil. Que coisa legal! Tô. Você tá trabalhando no ResearchGates? ResearchGates, pois é. Em Eu tô Berlim? Em Berlim, na Alemanha. Putz, é outra qualidade. Vamos sentar e vamos conversar um pouco sobre isso. Bora. Nicolas, tem muita gente que não te conhece, então se apresenta, fala um pouco de você, o que você faz aí do rolê. Pois bem, atualmente eu trabalho lá em Berlim, como você comentou. Eu sou um Senior Software Engineer lá. Trabalho para essa empresa chamada ResearchGates, onde eu tomo conta principalmente do monolito deles, né? Uma aplicação enorme assim, feita em PHP. Boa, hein? E boa. Pior que é boa mesmo, cara. Que bom. Uma das poucas aplicações bonitas que eu vi, escrito em PHP. Mas é problema não? E pois é, a gente está conectando com uma porrada de coisa. Tem o rendering Node, a gente tem microserviço em Java, uma Da hora. porrada, uma estrutura de banco de dados com o Hive e tal. É bem massa, E, pois é, mas antes de ir pra lá, eu tenho aí um tempinho já, né, de carreira. Estive aqui com a comunidade PHP SP durante os últimos anos. Hoje eu sou só um fantasma, mas deu um suporte bacana pra comunidade aqui. E, pois é. E é isso aí. Cara, e como é que você começou? Tipo, como é que você chegou e falou, eu quero fazer esse bagulho de programação? Como é que foi tua história? Assim como muita gente que eu conheço, né? Eu iniciei com essa coisa de jogo eletrônico. Eu gostava muito de jogar videogame, por exemplo. Mas minha família nunca teve dinheiro para comprar muita coisa, né? Equipamento assim de última linha e tal. E aí, cara, era questão de sair baixando emulador adoidado, baixando... Tu manja aqueles joguinhos de luta da Mugen? Mugen, sim. Pois Isso aí é lindo. Eu tinha um site que eu fiz que era de Mugen, cara. Muito Pode crer. fogo, cara. E aí, cara, começou nessas coisas assim, né? Legal. Esses joguinhos bestas que depois de um tempo eu fui vendo que eu conseguia modificar o jogo, né? Eles tinham alguns arquivos estranhos lá, eu não entendia bulhufas de inglês. E aí, pô, muda essa linha aqui, o cara ficou mais forte. Era interessante, Meu né? irmão, muda isso aqui, o maluco troca de cor. Aí quando eu fui ver, Fazia o Kung Fu Man ficar infinito. Mano, que negócio massa que era. E aí, depois disso, muito depois disso, eu vim a conhecer o tal do RPG Maker, Sim. o Game Maker também. E aí, foi assim que eu comecei, né, com a lógica de programação em si. Não sabia o que era programação, não sabia que dava para programar. Mas eu já tinha trabalhado não, né? Mexido com HTML antes, Sim. mas não é a mesma coisa, né? E, pois é, e aí por conta disso, comecei a querer desenvolver mais jogos, mais complexos, usando o Game Maker. Isso já era o quê? 2012, mais ou menos, né? E, porra, os jogos legais, assim, as coisas legais que você pode fazer, você tem que programar. Era em Ruby aquela desgraça lá, né? O RGSS, era uma derivada de Ruby lá. E eu falei, pô, tem que aprender essas coisas estranhas aí de código. Não sei Ruby até hoje. Sim. Mas você fez o jogo até hoje? não fiz, né? É o sonho de todo mundo, mas ninguém nunca consegue fazer. Não é. Cara, tem um jogo que eu vi o projeto começar e terminar, que foi aquele do Samurai X pra RPG Maker 2000. Só, os outros todos que eu vi na comunidade falharam, cara. Falhavam miseravelmente. Mas tem vários tutoriais meus lá. Opa, isso é bom, isso é importante. Pois então, e aí foi assim que eu comecei, né? Depois eu decidi... aliás, 2012 não. Desculpa, eu sou meio disléxico às vezes. Mas 2012 não, isso era 2008 mais ou menos. 2012 eu já estava na faculdade, pô. Exato. Pois é, e aí depois decidi entrar na faculdade, né? Decidi fazer uma coisa mais formal assim com a minha carreira. Não entendia como funciona o mercado de trabalho. E resolvi entrar na faculdade. No segundo mês assim da faculdade já consegui meu primeiro estágio. E aí foi indo, né? Um passo atrás do outro e tal. Até chegar aqui, né?
Mas a partir do momento que eu comecei a me envolver com a comunidade mesmo, é que eu fui conhecendo gente que estava no mercado de trabalho, que estavam em empresas, muitas vezes em startups também, Sim. que tem um ritmo totalmente diferente do que eu estava acostumado. E comecei a pegar as malícias do mercado, assim, né? E tem muita coisa que não é óbvia, Sim. né? Como, por exemplo, essa coisa de faculdade. Eu achava que eu precisava de faculdade para iniciar. Hoje eu sei que não foi um tempo perdido, foi um investimento muito bom, mas é um investimento que eu só entendo hoje. Que quando eu trabalhava eu não entendia, por exemplo. Aqui, na teoria, é meio que desnecessário, né? Pois é, pois é. Tem muita coisa que eu levo da faculdade comigo que não necessariamente eu vou trazer para uma base de código, por exemplo. Sim. Mas tem muita coisa de interação com pessoas, de gerenciamento de projeto e essas coisas assim, que muitas vezes eu acabo resgatando alguma coisa que veio da faculdade, ou pelo menos eu tenho uma base para conseguir pensar no que está acontecendo ali, né? Eu acho que a pessoa tem que pensar um pouco mais nisso do que só em querer aprender código. Exato. Código não aprende na faculdade. Exato. Mas interação, como você falou, tipo, a ideia de grupo, a ideia Exatamente. até de comunidade, você aprende meio que na faculdade, Exatamente, né? exatamente. Uma das coisas que eu mais sou grato pela universidade é pelas amizades que eu fiz lá, principalmente as amizades com professores. São amizades, assim, riquíssimas em conteúdo. Questão de você chamar o cara para tomar um café, você sai tomando café da manhã, porque vocês não param de falar. E é sempre uma coisa interessante atrás da outra. Não necessariamente de tecnologia, sobretudo, assim. Eu acho muito, muito importante. É uma habilidade que a universidade me deu, por exemplo. Pô, que da hora, cara. E daí você começou com PHP? Como é que você começou? Pois Que linguagem você começou? Fora o Ruby do joguinho. Pois é, profissionalmente, eu não comecei com linguagem. Legal. Eu comecei com configuração. Opa! Porque o meu primeiro estágio, eu gerenciava servidores Linux, né? Para fazer... Tu manja o que é IPBX? Essas coisas Sim, de... sim. Pois é, então. Fazendo IPBX, usando asterisco e tal. Sim. Então, e era isso, né? E configurando rede pra galera, essas porra de Nagios e... Sim, caraca. Um demônio, cara. E foi o meu primeiro contato com Linux na minha vida. Aliás, já tinha usado antes, mas desisti sempre, né? Sim. Todas as vezes Joguinho. então. O jogo fala mais alto. Com certeza. E aí, nesse estágio, eu tive meu primeiro contato com duas coisas muito importantes na minha vida. Que a primeira foi PHP e a segunda foi o Ricardo. Não sei se você conhece o Ricardo Ledo. Sim. Pois é. Foi meu supervisor de estágio. Que da hora. Lá. E também não tá no Brasil mais. Não, foi pra Lisboa agora. Opa, aí Pois é. O pessoal tá bem. Pois é, eu estive com ele mês passado. Legal. Cara, muito massa, muito massa. Enfim, e aí aprendi muita coisa com ele sobre, né, administração de servidores e também como funciona o mercado, né? E ao mesmo tempo eu estava começando a estudar PHP mais a fundo, porque antes eu já fazia uns scriptzinhos besta assim, né? Aquele mail.php e tal. Pra roubar a conta dos outros no knifefight.pt. Meu Deus. Fazia página fake assim, pois é. Olha só, descobrimos um delinquente. Pô, mas era joguinho, cara, não era nada demais. A galera ficava puta. Sim. E aí comecei a estudar PHP um pouco mais recentemente e Ricardo ele já sabia Java, né? Eu nunca quis aprender Java, cara. Me parecia uma linguagem tão pesada assim. Eu falava, meu irmão, isso aqui não é pra mim. Pois é, e aí o Ricardo ele já sabia de Java, né? E ele mostrava umas paradas muito legais, assim, que ele tava fazendo e tal. Eu falei, meu irmão, isso aqui é muita coisa, velho. Eu não quero isso, não. E aí eu tava mexendo com o PHP, ele começou a se interessar por PHP. Só que o desgraçado, ele já tava na universidade há mais tempo. E ele já tinha a malícia de como estudar. Sim. Então eu virei pra ele, ó, Ricardo, isso aqui é PHP, você faz assim, assim, assado. Ele, interessante. Ele me aparece na semana seguinte com um livro dessa lapa. Ó, tô lendo isso aqui, tô na metade do livro que não sei o que, codando pra porra em PHP. Eu falei, meu irmão, o que é isso? Eu nunca tinha visto uma classe no PHP antes. Sim. E o cara tava lá, fazendo uns negócios monstruosos assim, né? E, cara, em um mês o cara já tinha me passado. Ele fala que eu ensinei PHP pra ele, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E aí ele começou o que era bacana, né, da nossa interação é que eu sempre apresentava uma coisa pra ele, ele estudava e me puxava pra frente, né? Sim. E foi assim, com ele eu comecei a ficar um pouquinho mais rato no PHP, porque ele começava a fazer umas perguntas muito, muito malucas, assim, tipo, o que você acha de MVC? MVC, que diabo é isso, cara? Tava no primeiro semestre da faculdade, não sabia.
o que podia ser MVC, né? E aí, pô, o que é isso? Começava a estudar essa parada. Ok, faz até sentido e tal. E aí, com um pouco tempo, porque essa é a coisa que eu mais gosto, né? Eu odeio estudar, mas eu amo aprender, cara. Sim. Amo aprender, de um jeito assim, absurdo. Uhum. Então, conforme eu vou pegando uma coisa nova, eu vou puxando 300 outras. Então, uma pergunta que esse desgraçado me fazia, eu lançava outras 300 pra ele. Não, mas isso aqui tá errado, é assim, ó. Uhum. E aí era assim que a gente ia crescendo junto mesmo, né? Deu uns rolos com essa empresa, né? Como todo primeiro estágio. Obviamente. E fomos para caminhos separados. E a partir daí, a gente começou a estudar coisas diferentes, né? Ele foi para essa vida obscura de Zend Framework. Uhum. E enquanto eu continuei com o PHP puro e sempre passeando por alguns frameworks nas empresas que eu ia, né? E, pois é, já esqueci qual era a primeira pergunta. Não, era essa mesmo, você tá certo. O caminho, né? O caminho. Pois é. Isso. E aí eu lembro que desse estágio, especificamente, ele precisou sair por uma coisa pessoal na empresa, né? E eu precisei sair por conta do alistamento obrigatório. Entendi. Porque eu já era pirralho na época, né? Sim, dá pra ver. Continua sendo. Continuo sendo. Mas agora Você tem barba, pelo menos. O estresse, ele bateu na minha cara. Incrível, cara. Desviar um pouco do assunto aqui. Cheguei aqui semana passada, né? Fui visitando a galera. Eu fiquei chateado, cara. Primeira coisa que a galera falava, nossa, que saudade de você. Você envelheceu, hein? Porque agora você consegue ver um pouco mais, né? Como tá a minha cara de cansado, estressado e tal. Mas... quantos anos? 23, velho. Olha só, um cara de 50. Até tá mais velho que eu, porra. Que sacanagem, velho. Pois é. Mas enfim, aí, alistamento obrigatório, tal, precisei sair da empresa. Porque eles iam me chamar para servir na baseada, o quartel aqui no Mirapuera, né? Sim. Depois disso, consegui dar um trelelê no exército. Acabou que eu não servi, eu tava com medo de perder a faculdade por conta disso. Maluquice de mas geralmente pirralho, você né? fala que você tá na faculdade, eles liberam e tal. Custou, viu? Assim. Foi? Custou, viu? Eu passei uns bons 7 meses assim no processo. Sério? Porque me jogaram em CPOR, me jogaram em base de não sei o quê. Me jogaram para fazer que foi a última, né, que eu fiz. Eles me botaram uma porrada de teste de aptidão e tal, e queriam me colocar era tipo uma área tecnológica do Ibirapuera. Mas, e aí eu cheguei a participar da primeira hora do treinamento, inclusive, né? Só que eu falei, pô, com um sargento lá, era um sargento muito massa, né? Falei, pô, sargento, eu tô fazendo faculdade, né? Eu sou o único filho da minha mãe que trabalha, não sei, aquele migué padrão, né? Padrão. Não quero perder a faculdade, não quero fazer quarentena aqui que eu vou perder a faculdade. Acordo 7 horas da manhã para trabalhar, chego 1 hora da manhã em casa. E era verdade, porque eu estudava em Osasco. Aí, meu irmão, o cara falou, pô, vai-se embora, né? Vai-te embora, segue teu rumo. Massa, só que aí eu tava desempregado já. Entendi. Porque eu tinha largado o estágio que eu tinha certeza que eu ia começar no exército. Sim. E aí que eu comecei a trabalhar com meu antigo professor de engenharia de software, que ele tem uma empresa dele, né? E lá, cara, porra, aquilo foi um paraíso pra mim. Foi quando eu comecei a estudar muito de engenharia de software, comecei a modelar como se não tivesse amanhã, né? Fazendo modelo de negócio, modelo de classe, modelo da porra toda, assim. E nunca aprendi tanto. Foi a primeira vez na minha vida que eu trabalhei com um time que se guiava por resultados científicos, né? Caraca. Então fulano virava assim, preciso fazer tal coisa. A primeira pergunta era por quê, né? E como você entende que isso acontece? Tem um fulano aqui na literatura de não sei o quê, apontando mesmo, né? Livros, artigos, essas coisas assim, às vezes desenvolvendo estudos, né? Claro que não era aquela coisa, uau, porque era uma empresa pequena, mas foi a primeira vez que eu vi na minha vida que uma empresa poderia ter esse approach, né? Para poder tomar decisão. Isso eu achei muito, muito massa. E sempre guiado a negócio. Nunca tive contato com startup antes, né? Naquela época acho que não era muito comum aqui em São Paulo também, startup. Devia estar começando. Verdade. Pois então, e aí foi isso. De lá, eu fui para uma agência
né? Completamente aleatório, cara. Aí tá bom, né? A ascensão tá assim. Não, brincadeira, cara. Ou talvez foi o contrário, eu não lembro agora. Sim. Mas eu trabalhei numa... Pode falar o nome? Pode. Pode. Eu trabalhei numa agência chamada Soci Comunicação. Era muito massa trabalhar com a galera de lá. O pessoal muito comunicativo mesmo. Né? Legal. Assim, era loucura, né? Um projeto por dia, entrega. CMS feito em casa. Opa. Né? Hoje mudou. Hoje eu ouço histórias que a infraestrutura dos caras está muito melhor. Que bom. Mas antes, cara, era loucura. A galera desenvolvendo template lá nos Illustrator, sei lá que diabo é aquilo, mandava pra menina transpor pro HTML e eu jogava dentro do CMS. Era um Frankenstein só. Caraca. Funcionava bonito, mas o processo era muito maluco, estressante pra cacete. Mas me ajudou muito a aprender como coisas erradas acontecem no código. Sim. Foi lá que eu aprendi a debugar, por exemplo. Porque era um ambiente que eu não podia debugar. Né? Era um ambiente que a gente não tinha acesso ao servidor direito, né? Tipo, era FTPzão, cara. Opa, então, showzaço. Tava dando problema lá, irmão, lê o erro e desce aqui o espírito pra te ajudar, velho. Como é que você vai encontrar a raiz dessa parada? E a partir de lá eu comecei a fazer muito mais teste de mesa, assim, seguir, né, o fluxo do código, aquele monte de include, require pra todo lado. Opa, isso né? é bom demais. Isso é o PHP raiz. Pois é. Fiz muito dessa tristeza. E aí, mas eu acho que aquilo foi um treinamento muito bom pra mim, em questão técnica mesmo, né? E também de comunicação. Eu comecei a falar mais a partir do momento que eu entrei nessa empresa, porque era uma galera com quem eu precisava conversar muito mais e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com clientes. Pô, que legal. Né? Levantar requisito de projeto com os clientes e tal. Isso, pra mim, foi muito, muito importante. Entendi. E aí foi nessa época que você entrou pra comunidade ou não? Então, eu tô vendo agora que eu inverti, né? Foi primeiro essa coisa do servidor, depois veio a sócio, depois veio o meu professor. Entendi. Pois é, no final dessa coisa que eu tinha na empresa do meu antigo professor, né? Que aí eu comecei a frequentar os pubs do PHPSP. E lá, pô, foi muito massa, cara, porque, primeiro de tudo, a galera se encontrava pra tomar cerveja. Falei, isso aqui é o que eu quero, né? Não precisa nem falar de tecnologia, velho. Tem cerveja? Vamos embora. Vamos embora. O lugar era massa, porque tava passando o... Como é? Tava lá no Gibi Cultura Geek. Gibi Cultura, sim. Pois é, na época. E primeira vez que eu vi um pub temático assim na minha vida, eu falei, nossa, que coisa boa. Fino, bonito. Era caro, mas porra, bonito. Salário de estagiário, né, mano? A gente sabe como é que é. E aí, pronto. A partir de lá, eu comecei a conhecer mais a galera. Uns assuntos, assim, muito cabeça, assim. A galera ficando bêbada, assim, que não sei o quê, que REST, indepotência. Caralho, que porra é indepotência, mano? Os caras estão falando disso bêbado. Eu sóbrio não consigo acompanhar. E, sim, e aí, depois de um tempo, comecei a frequentar muito mais a comunidade. Comecei a submeter palestra também, porque eu entendia que eu já tinha conteúdo suficiente para poder submeter palestra, né? Abaixou aquela síndrome do impostor, sabe? Sim. Que antes eu tinha muito, eu achava que não dava, você tinha que ser muito gênio para produzir conteúdo. E não é verdade. A galera da comunidade abriu um espaço para mim no WordPress para eu poder escrever artigo, né? E aí eu pensava, nossa, só a galera que são a Katsuki do PHPSP, né? Só os internos do PHPSP que pode escrever. E não, eles abriram para um cara que tinha acabado de chegar. Não, escreve aí, porra. E eu fiquei, assim, maravilhado a princípio, né? De como a comunidade iria me permitir entrar com conteúdo sem nem saber o que eu tenho para oferecer. Pensar que aquilo já ia agregar para a comunidade, né? E para mim era uma sensação muito, muito boa, velho. De sabe, pegar aquele pequeno corpinho de conhecimento que eu tinha acumulado, né, com tanto carinho. Pô, quando você tá começando, qualquer Composer install é uma vitória, mano. Maravilha. Quando você descobre que tem um Composer que não é FTP, que tem que arrastar /libs lá, cheio de... Pois é. E aí, cara, comecei a publicar artigo no PHPSP, comecei a postar palestra que eu queria fazer. E aí, em 2014, eu chutei o balde, né? Porque eu pensava, pô, se eu vou palestrar,
quero palestrar num lugar grande. Nunca tinha feito palestra na minha vida, nunca tinha apresentado para um público maior do que 15 pessoas. Sim. Quero apresentar num lugar grande. Aí vi lá, Call for Papers, GDG, DevFest 2014. Falei, meu irmão, deve ser isso aí então. Tinha Google no nome, deve ser bom, né? Não conhecia, não sabia o que era. Aí eu tava aprendendo Angular na época, né? E uma das coisas que mais me interessaram era fazer teste com Angular. Aí eu resolvi, eu vou aprender essa porra aqui e vou submeter a palestra. Eu submeti a palestra antes de saber o conteúdo. Normal. Normal. Aí eu falei, submeti. Passa 1 mês, 2 meses, assim, eu só na maciota, né? Não tava estudando porra nenhuma. Tava nem aí. Recebi um e-mail. Sua palestra foi aprovada, tal. Você tem X tempo pra fazer. Fudeu. Meu irmão, comecei a estudar, assim, que nem um desgraçado, assim, maluco, e criava exemplo. Eu não sabia o que era teste unitário, mano. Sim. Não sabia. E aí, pô, eu não sabia o que era teste unitário, eu só trabalhava com PHP. E aí, de repente, eu tenho que aprender de uma vez só a trabalhar com JS, com front-end, com teste unitário e teste de integração. Meu Deus do céu, coisa boa, hein? Pois é. E aí, não sei se a palestra foi boa. Hoje eu julgo que foi uma palestra média, assim, né? Razoável. Mas, meu irmão, de ver aquele público, assim, enorme na minha frente, né? Todo mundo olhando pra mim. Falei, cara, eu tava nervoso com sua porra. Minha perna assim, ó. Parecia que eu tava no muro de 5 metros de altura, sabe? Que eu tenho medo de altura, eu tenho um cagaço fudido de altura. Meu irmão, assim, andando pra todo lado. Parecia que eu tava dançando na frente do pessoal. Tão nervoso que eu tava. Mas foi um dos momentos mais massa, assim, da minha vida, cara. Que eu percebi. Eu fui feito pra isso. Eu fui feito para transmitir conhecimento. Que da hora, cara. E a partir de lá eu falei, eu não quero sair daqui não. Teve mais palestras, teve mais... Pois é. Eu comecei a escrever mais artigo, produzir mais conteúdo, fazer mais palestra e sempre querendo mais, sempre querendo mais. E foi aí que eu comecei a entender onde que estava o shift da minha carreira, né? Onde eu comecei a entender que eu não queria mais codar. Eu queria ir para uma parada mais educacional, assim. Legal. E foi isso que foi guiando os meus próximos passos, né? Entendi. Aí daí pra você sair do país... Irmão... Foi uma grande trajetória? Bicho, te falar, eu nunca pensei que fosse possível sair do Brasil, pra ser muito sincero. Eu cresci na periferia, né, mano? Vamos lá. Eu nasci em Mogi das Cruzes, que não é periferia, né? Só é longe pra caralho. De lá, eu fui com a minha família a Amador Bueno, né? Que ainda não é periferia, só é muito longe mesmo. Porém, de lá, minha família teve alguns problemas estruturais e tal, meus pais se separaram definitivamente. E aí a gente precisou se mudar, fomos a Carapicuíba, né? E aí, num pedaço lá que era bem quebrada mesmo. E, foi assim, de Carapicuíba para Itapevi, passou muito tempo, até que minha mãe conseguiu uma oportunidade de trazer a gente para Vila Mariana, né? Até então, até chegar aqui, eu achava que a minha vida ia ser aquilo, saca? Tipo, eu não conseguia ver outra oportunidade pra mim. Eu achava que era normal eu querer ficar ali, entende? Não tinha outra realidade. Entendi. E é uma coisa muito engraçada, né? Que você vê na televisão, passa no filme da Sessão da Tarde, a galera na escola, com aqueles armários lá de metal, todo mundo trancando o material lá. E aí você chega na sua escola, a carteira toda fodida assim, né? O negócio de colocar o material embaixo, capenga, não tem um armário, a biblioteca é trancada. Você sabe disso, né? Sim. Biblioteca é trancada porque a escola tem que economizar os livros, né? Porque se danificar o livro, tem que pagar o livro de novo. Mas não tem verba para pagar o livro. Né? Se for pagar o livro de novo, porque é obrigatório ter o equipamento, exatamente. Se for pagar, tem que tirar de algum outro lugar. É muito osso, triste, cara. Pois é, e aí, quando eu vim para cá, para Vila Mariana, foi a primeira vez que eu vi, numa escola estadual, os alunos falando, poxa, estou estudando porque eu quero fazer uma faculdade, fazer um intercâmbio em Londres. Porra, Londres? O que é Londres? Eu não sabia que era Londres, né? Mano. Verdade. E aí, falei, nossa, tem alguma coisa diferente então nessa galera, né? Eles têm uma visão diferente. Era um pessoal que pensava em ir para a faculdade, para começar, né? Pensava em ir para a faculdade, pensava em sair do país, tinha já uma pegada diferente. Queria estudar porque não só para tirar notas boas, mas para garantir um futuro bom e estável.
A partir desse momento eu entendi que poderia ser possível, mas até então tinha um bloqueio muito grande, porque Entendi. na minha vida toda, pra mim eu era pobre. Pobre não pode sair do país, cara. Entendi. E aí, o que acontece? Nesse último ano que eu estive no Brasil, que foi 2016, eu tive alguns problemas, né, pessoais, psicológicos e tal. E aí eu pensei, meu irmão, a cidade de São Paulo tá me destruindo por dentro, né? Todo o contexto aqui é família, é amizade, namorada. Eu não vou aguentar ficar aqui. Entendi. Então eu comecei a procurar ativamente vagas de emprego fora de São Paulo. Eu queria sair do estado de São Paulo. Entendi. Ia pra Minas Gerais, whatever, assim. Qualquer lugar. E aí, a primeira vez que eu fui tentar fazer isso, eu fui no canal Vagas do PHPSP, no Slack, né? E foi assim, batata. Apareciam umas 5, 7 vagas, assim, de coisa aleatória, mas tudo dentro de São Paulo, São Paulo, São Paulo. Mas puta que pariu, que só aparece aqui. Apareceu, logo de primeira, assim, uma vaga pra Berlim. Eu falei, meu irmão, pode crer, né? Ir pra Berlim, vamos ver, eu acho que não vai rolar, não. Vamos fazer só pela zoeira mesmo. Publiquei pra vaga. 2 dias depois eu tava fazendo entrevista no Skype. Passei por uma bateria de entrevista com os caras. E aí, de repente, eles falaram, vem. Eu falei, porra, eu vou, velho. Eu vou. Isso aí. Porque era o que eu precisava, saca? Era o reset que eu precisava na minha vida. Começar a poder construir uma base, de fato, pra minha vida, né? Sim. Sem precisar ficar dando remendo pra todo lado. E foi basicamente isso. Não foi planejado. Eu acho que foi o pior bootstrapping assim, que alguém poderia ter ao ir para Berlim foi o meu, né? Entendi. Porque tive que comprar viagem em cima da hora, o processo do visto atrasou. Chegando lá, o processo de pegar o que eles chamam de Tax ID, né? Atrasou também. Foi o pior bootstrapping da vida, assim. Totalmente despreparado. Mas eu ainda acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Ainda hoje eu sinto como eu evoluí pessoalmente, principalmente, né? Sim. Pessoalmente, por estar numa cidade totalmente à parte da realidade que a gente tem aqui. Eu lembro que tipo, nessa transição que você estudava bastante coisa e você falava muito de Tibia. Você joga Sim. Tibia ainda? Você não joga Não, mais? Você não fazia jogo. bastante coisa de Selenium com Tibia, né? Pois é, eu Na época eu tentava escrever bot pra Tibia, né? Eu lembro que teve uma época que eu tava estudando como analisar o bit, né? Enquanto o jogo tá rodando. Sim. Sair capturando o pacote de bit e tal, tentar injetar. Nunca deu muito certo assim, né? Eu consegui automatizar algumas coisas dentro do jogo, mas nunca consegui, porque era sempre no client side, né? Sim, sim. Eles tinham uma porrada de validação do outro lado, então nunca foi algo muito mirabolante. Mas, sim, e aí com essa coisa que é um pouquinho mais palpável, assim, né? Eu fazia muito bot para capturar a informação do site do Tibia, ou então para ir caçar na comunidade, alguma coisa assim. Sempre para tentar facilitar a minha vida, né? E aí teve essa última apresentação que eu fiz na Local Web, né, no seminário lá, que eu mostrei um bot muito simplinho lá, que eu fiz usando o PHP, né? Com React. Que aí ele saía automatizando, assim, a ideia era você criar uns scripts. Era meio que um Autobot da vida, mas não tão avançado assim, que ele ficava mandando comando de teclado, mandava clicar em determinado lugar e tal. E aí, eu gostava muito de brincar com esse tipo de coisa, porque eu sabia que era o tipo de coisa que eu poderia fazer, que ainda assim era ilegal, mas não ia dar nenhum problema pra mim. Não ia dar nenhum problema pra mim e também não ia prejudicar ninguém. Né, no fim das contas. Lá na Alemanha, eles são da Alemanha. Você chegou a tentar ir lá na CIP, ver como é que é? Nem nada. Não, porque essa coisa que eu te falei, né? Ir pra lá mudou muito a minha pessoa, num caráter pessoal mesmo, né? Hoje em dia, eu quase não tenho mais contato com jogos, com, sei lá, televisão, série e tal. Eu tô totalmente desconectado do mundo, cara. Eu trabalho, obviamente, eu estudo pra evoluir ainda no trabalho, mas... Cara, uma coisa que eu aprendi assim, que eu sou muito grato, fora do trabalho, eu sou uma pessoa muito sociável, eu saio com os meus amigos, eu converso. Que bom. E aí, pois não me interessa muito mais essa coisa de jogo, né? Eu tava tentando esses dias,
jogar aquele tal daquele Minecraft. Sim. Eu lembro quando eu tava no ensino médio, cara, eu perdia madrugadas jogando isso. E hoje eu fico lá, 2 minutinhos no negócio, pô, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Deixa eu pegar um livro aqui e começar a ler um livro, porque não, sei lá, não atrai mais, sabe? Entendi. Caraca. Então tu começou a programar por causa do jogo e hoje em dia nem Pois é. jogar você tá... Mas veja, hoje eu sou muito interessado por pesquisa científica, né? E uma das linhas que mais me atraem é a utilização de jogos para contexto educacional, por exemplo. Legal. Então é por isso que eu ainda continuo estudando, por exemplo, o desenvolvimento de jogos, né? Eu lembro que em 2015 eu fiz um dos cursos lá na USP para produção de jogos, não necessariamente educacionais, mas Sim. produção de jogos, né? E desde então, tentando associar esse tipo de coisa com... Comecei também um técnico aqui na Sumaré, de desenvolvimento de jogos digitais. Dropei, mas pelo menos dá pra ver interesse. E eu sempre tento ir encaixando isso agora num contexto educacional. Não necessariamente, geralmente sim, mas não necessariamente num contexto de educação interpessoal. Mas também, por exemplo, para treinamento, para liderança de times, né, e coisa do gênero. Isso me interessa muito. Então, de certa forma, eu ainda estou conectado com o mundo de jogos. Mas é que agora eu sou aquele fulano chato com óculos atrás do livro, assim, olha, mas isso, de acordo com a teoria do não sei o quê. Eu virei o palestrinha agora. Que beleza. Cara, então você falou da tua carreira, de como é que você chegou até onde você tá. E que dica você dá para as pessoas que querem também, tipo, sair do país? Que você... Para sair do país? Olha, primeiro de tudo, entender qual que é a sua motivação de fazer isso. A minha motivação era muito pessoal, né? Era psicologicamente que eu precisava mudar, né? E então qualquer ambiente diferente para mim resolveria. Muitas vezes não é necessário sair do país. Sim. Agora, se, sei lá, você quer praticar uma outra língua, por exemplo, porra, vê algo que te interessa, né? A princípio é isso, escolha o seu alvo. Não adianta você pensar, poxa, eu vou, sei lá, eu vou para a Escócia. E aí, eu não sei como é o cenário lá, você sabe? Eu não sei. E aí, você vai lá para sofrer, né? Entendi. Porque se o cenário lá for meio nebuloso, pode ser até que você arranje uma empresa que vai te levar para lá, mas no que essa empresa te jogar fora, Então, para onde você vai, né? Para você pegar as malas e voltar, eu imagino que é melhor você ter um plano. Sim. A menos que o seu plano seja pegar as malas e voltar depois. Sim, né? pode ser. Num geral, eu diria que a cena de startup em Berlim está muito quente, agora, nesse momento. Eles estão contratando muita gente, principalmente brasileiro. É o que eu costumo falar, né? Brasileiro é uma galera muito raçuda, velho. A gente trabalha assim, dando sangue mesmo, sabe? Eu acho que isso é um diferencial muito grande que a gente tem. Até hoje parece que eu trabalho, parece que eu tô de férias, né? Indo pro escritório. Porque não é o mesmo estresse que a gente tem aqui, cara. Entendi. Né? Então, eu entrego com velocidade, com qualidade, que a gente exige ter aqui. Sim. Mas... Aqui não tem tempo. Ir lá. E lá, velho, a galera, pô, eu não sei se você vai conseguir fazer a tempo. Manda, filho. Manda que vai. E faz sorrindo, assim, sabe? Pois é, em Berlim a cena de startup está muito quente, principalmente para PHP. As startups mais estabelecidas estão procurando muito Go e Java. Isso em Berlim, né? Porém, sim, em Berlim, está na Alemanha, porém, é uma cidade em que você consegue se virar muito bem com o inglês. Nem todas as cidades alemãs você vai conseguir fazer isso, né? Verdade. Então, também entender qual a linguagem que você vai... A língua, né? Que você vai precisar trabalhar. Uma das coisas que eu falo muito, eu fiz muita entrevista de emprego lá, né? Entrevistando galera aqui do Brasil, para tentar puxar o pessoal para lá. E uma das coisas mais importantes que eu digo imagina você quebrar uma perna, né? Você está fora do seu país, você não sabe se virar. Tenha pelo menos domínio da sua língua. Porque isso, da língua que domina lá, né? Porque, cara, isso não é só uma viagem que você está fazendo. Sim. Isso é uma questão de saúde, é uma questão de você conseguir se segurar todas as pontas. Se você está indo com família, então, mais importante ainda, né? E, por exemplo, não sou tão bom assim no inglês, não sou tão bom assim no alemão.
a cena de startup em Portugal, agora tá muito quente, cara, muito quente. Eu estive lá em... Qual mês foi o mês passado? Junho? Mês passado, junho. Pois é. Estive lá em junho, eu fui numa conferência lá, o Tech em Porto, conheci muita gente e a galera, assim, parece zumbi saindo da cova, assim, vem trabalhar comigo, assim. E a galera lá em Portugal ama brasileiro também. Primeiro, porque é uma galera muito raçuda e segundo, por conta da língua. Da língua que é mais fácil de trabalhar. Ajuda muito, Sim. ajuda muito. Pois é, então esses já são 2 lugares que eu acho que vale muito a pena você prestar atenção se você tem essa ânsia de sair do Brasil para visitar algum outro lugar. Se eu não me engano, Amsterdã também, na Holanda, né? Tá muito quente agora. E a Holanda, principalmente, né? Como país, eles estão com projetos muito legais. Teve uma coisa que eu tive lá, uma semana antes de vir para o Brasil agora, eu tive a oportunidade de conhecer um cara que ele estava fazendo o pós-doc dele em neurociências. E ele estava me dizendo sobre as startups que estão surgindo em Nijmegen, que é uma cidade basicamente universitária, né? E, pô, tem startup lá criando projeto de educação focada, né? Então, assim, se também alinhar, né, o seu interesse pessoal para onde você está indo, a linguagem e tudo mais. Tá legal. E, cara, comunidade. Hoje, para mim, tá muito mais claro como as comunidades estão exportando pessoas, Sim. né? E dentro da comunidade você vai achar muita gente que pode te dar muita dica massa de diferentes lugares. Pô, maneiro demais. Nicolas, então pra finalizar aqui, cara, dá uma mensagem pro pessoal que tá te assistindo, pro pessoal que não te conhecia, que tá te conhecendo. Fala aí o que você... Uma mensagem pro pessoal que assiste aqui o... Uma mensagem em geral, assim, principalmente pro pessoal que tá aqui no Brasil. Lá de fora, eu tô vendo as notícias e me dá um aperto no coração muito grande de ver a situação atual do país. Mas, velho, essa porra vai passar, mano. Vai passar. Então, primeiro de tudo, não joga tudo pra cima, não desiste. Se você tá começando agora, meu irmão, esse é o caminho, sabe? E continua, não desiste. E sempre vai ter alguém aqui, a comunidade principalmente, sempre vai ter alguém aqui pra te dar a mão, pra te dar um ombro. A galera vai ajudar, velho, vai te dar suporte. Então, não importa se você é pobre, se você é rico, se você é mulher, se você é gay, se você é negro. Cara, a gente não liga pra isso, velho. Vem aqui e a gente vai te dar suporte. Não se sinta sozinho nunca e continua. Porque se você deixar a peteca cair, é que a coisa desanda. Mas você tem que começar de algum lugar, tá ligado? Então, assim como eu já vi histórias de muita outra gente, assim, tendo que passar por uns perrengues, assim, cara, no fim das contas, isso te torna mais forte e só vai te trazer boas histórias pra contar. Verdade. Quando você estiver um pouco mais confortável tomando sua cachaçinha. Isso aí. Então, valeu, gente. Esse aqui foi o Nicolas. Valeu mesmo, brigadão. Valeu, mano. Até a próxima. Segue nós aí, cara. Falou!